Possui-las. Bom dia, iniciamos mais uma aula de História para o sexto ano. Eu sou a professora Luciana e hoje nossa aula vai ter dois momentos específicos. Eu vou dar agora um direcionamento sobre atividades do caderno Currículo em Ação para que vocês façam, né, as atividades, que vocês sistemizem o conhecimento que nós fomos construindo ao longo dessas aulas e voltamos para Roma Antiga, ok? Bom dia a todos que chegaram depois. Acho que vou por aqui. Não. Deixa eu abrir. Aqui. Essas. Opa, não. Hoje a tecnologia aqui tá devagar, tá bom? Vocês estão vendo? Pronto. Sim. Estão vendo? Então, essa é a página 148 do Currículo em Ação, tá? Sexto ano. E vocês, essa é a parte de história. Então, aqui tem atividades, por exemplo, situação de aprendizagem 1, os tipos de linguagens e registros das sociedades antigas, tá? Então, aqui vocês vão observar, né, que são exemplos de contextualização, essa atividade, tá bom? E daqui são figuras de linguagem que nós utilizamos hoje, que são signos de linguagem. Por exemplo, esse aqui, o que significa esse símbolo? É cadeirante. Esse primeiro é cadeirante. Segundo é Wi-Fi. E o terceiro é Segundo chorando de rir. terceiro é chorando de rir. Perfeito, perfeito. 148 do Caderno do Aluno, volume 2. Caderno do Aluno não, Currículo em Ação, volume 2, Manela. Tá? Então, vocês... Isso tem algum, né? Tem uma ligação com o que nós já vimos sobre a escrita de vários povos antigos, tá bom? Aí vocês vão responder essas questões na página 149, tá? Então, isso aqui é o 148, que explica que a introdução, explicando qual é a função, né, dessa situação de aprendizagem 1, a primeira atividade, a segunda. A segunda atividade, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão fazer as associações, tá certo? Referentes, tá? Vocês vão criar no caderno de vocês, a partir da leitura, da leitura do texto e das imagens, o infográfico, tá? Ou o mapa mental. O mapa mental, daqui a pouco eu mostro para vocês o que é o mapa mental, tá certo? E o infográfico também. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem o modelinho. Aí tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo copiar isso aqui. Beleza, tá? Aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que é o mapa mental. Essa aqui é uma imagem, né, de dois griots, que são contadores de histórias, né, que são os responsáveis por transmitir a história de algumas comunidades tradicionais africanas, que não faziam uso da escrita. Tá? Beleza. Tudo bem até aí? Quem não tem o caderno Currículo em Ação, calma. Primeiro vamos fazer. Eu não consigo apagar todos os incêndios, eu tenho que fazer um de cada. Então começa na página 148, tá? Como eu falei para vocês. Página 148. 148. Essa atividade aqui, ó, vocês podem ter esse vídeo que é bem legal, tá? Depois deixa eu copiar aqui. Tá. Tem esses dois vídeos aqui.
para vocês assistirem. Aí a atividade 3 já vai voltar para os maias, incas e astecas, tá? Essa parte do griot, tá? Que é o passo a passo para ser o griot, não dá para fazer porque a gente não está na sala de aula, tá? Então essa daqui vocês vão ler, tá? Observem essa aqui, 2.2, não vamos fazer. Vocês vão ler, mas nós não vamos fazer, ok? Atividade 3, aí é sobre os maias, incas e astecas, tá bom? E aí vocês vão fazer o que está sendo proposto aqui, tá? Fazer essa análise. Deixa eu ver aqui. E vão responder essa parte, tá? Vão ver essas duas, analise as imagens abaixo e respondam no seu caderno, tá? Então, nós vamos parar aqui, até 154. Lembrando que, vamos lá, repetir. Essa parte aqui, passo a passo dos griots, nós não vamos fazer aqui, tá bom? Nós vamos fazer quando eu estiver com vocês na sala de aula, nós podemos fazer. Ou eu posso pensar de uma forma que nós possamos fazer em duplas, né? E vocês apresentarem aqui, né? Vamos pensar. Eu vou pensar direitinho e a gente conversa, tá? E essa outra parte aqui também não, tá? Essa pesquisa, as informações a seguir, também nesse momento não, ok? Deu para entender? Vocês estão entendendo? Então vamos retomar. Ó, atividade 1, vocês vão realizá-la toda. Atividade 2, ela toda, ok? Essa 2.2, não. Vamos apenas leitura, tá? Atividade 3, né? Ela começa aqui, falando sobre as pesquisas que vocês devem realizar, ok? Aí vocês não vão fazer essa parte da pesquisa, tá? Vocês só vão analisar as imagens e responder as questões abaixo, ok? Só isso. Deixa eu ver. Só isso, tá bom? Só essas duas. É que como eu falei para vocês, eu achei que vocês já estavam com o caderno volume 3, tá? Mas não estão, tudo bem. Quem não tem esse caderno, alguém ficou com dúvida sobre o que é para fazer, o que não é para fazer? Eu um pouco. Eu, quem? Larissa. Tá, Larissa, o que estiver falando para fazer em grupo, tá? Aqui, ó, por exemplo, vamos desenvolver e aprender a ser um griot. Aí tá dizendo assim, o estudante não realiza nenhuma anotação, tal. Você tem que sentar em dupla, né? Você vai contar com uma outra pessoa. Dá para fazer agora? Não. Nós estamos na sala de aula? Não. Não. Então, nesse momento, ela fica de stand-by. Então, você não vai fazer, ok? Sim. Certo? Aí, essa daqui, ó, a atividade será realizada em 5 grupos. Dá para fazer agora? Não. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu vou pensar de uma maneira, né? Então, Juliana, mas eu não tenho como atribuir nota para sua mãe. E aí, trabalhar com a sua mãe é fácil, trabalhar com os outros que é a aprendizagem, né? Mas assim, eu vou pensar, porque a professora Lucimara, ela disse que vocês fizeram um trabalho em grupo, né? Eu vou conversar com ela para ver como que funciona, para ela me dar umas dicas, e aí a gente monta alguma coisa para vocês realizarem para mim, tá? Por aqui. Eu vou pensar, porque aí tem outros alunos que são da professora, que são de história com a professora Edna. Eu vou pensar direitinho, mas por hora tá suspenso, ok? Tá? Tudo que estiver falando assim, faça em grupo, em dupla, na sala de aula, não faça. Porque você não tá na sala de aula, a professora não tá na sala de aula, tá bom? Eu vou passar escrito no chat do WhatsApp, tá bom? Tá? E quem não tem, eu vou passar esse link aqui do currículo em ação que você acessa
você clica nesse link e abre para ter acesso ao material, tá? Digitalizado. Ou, quando for à escola, quem estiver indo à escola, pergunte sobre esse seu material, tá bom? That's ok? Professora, Sim. Fala, querido. você vai mandar o nome do canal do YouTube lá no WhatsApp? Que canal? Do meu canal? É, Quem tá falando? Gustavo? eu, Gustavo. Ok, Gustavo, eu vou passar o link, tá? Tá? Obrigada. Quando eu terminar a aula, quando eu acabar a aula, por favor, alguém fala assim, professora, manda a rifa e passa o nome do canal, tá bom? Só para eu não esquecer. Porque às Pode vezes deixar. eu começo a fazer várias coisas e não é maldade, é que eu tenho que fazer muitas coisas às vezes e eu me esqueço. Quando eu lembro, já é de Entendo. noite. E aí, se eu passar de noite, vocês não vão deixar eu dormir, não é? Exatamente. Então, agora vamos lá. Tudo bem? Tá? Eu só queria mostrar para vocês, porque tem gente que tá muito ansiosa, que tá doido para escrever, que quer gastar o dedo, né? Vê a hora de copiar o caramaço de lição. Vamos lá. Brincadeira. Vamos voltar para a aula de ontem. Continuação da aula de ontem. Falar dos maravilhosos, surpreendentes e sofisticados romanos, tá bom? Alguém consegue ler? Just a moment, please. Alguém consegue ler para mim, por favor? Opa, só um instante. Alfadita. Esse aqui. Alguém consegue ler, por favor? A sociedade romana também sofreu forte influência da cultura grega e helenista. A Posso ler? alimentação. Agora deixa eu continuar e daqui a pouco, quando eu parar, você lê, tá? A alimentação ganhou requintes orientais, a roupa ganhou enfeites, os homens e as mulheres começaram a usar cosméticos. A influência grega desculpa, a influência da religião grega, escravos vindo do Oriente introduziram suas crenças e práticas religiosas, influência grega na arte e na arquitetura. Escravos gregos eram chamados de pedagogos, pois eles ensinavam para as famílias ricas a língua e a literatura grega. Então, vejamos que eles valorizavam o conhecimento, né? E os gregos eram mais assim no setor da beleza, da estética. Quando eu falo estética, eu não falo só da parte, eu não falo de uma estética individual, tá? Eu digo de uma estética como um todo. Então, os gregos, eles valorizavam o que é belo, né? E até tem alguns estudos que dizem que a beleza, não a beleza assim, fulano é bonito, é feio, não. Porque a beleza é uma questão é, de cada um. O que é bonito, cada um sabe o que é bonito para si. Mas dizem que imagens bonitas, estátuas, quadros e afins, eles geram nas pessoas bons sentimentos e boas vibrações, good vibes. E nos Estados Unidos começou, acho que até um estudo no hospital de pessoas com doenças, com câncer ou com outras doenças graves, que ficavam muito tempo internados, então eles começaram a colocar quadros bonitos, de flores, de paisagens alegres e bonitas, e as pessoas começaram a se animar mais, e isso é fundamental para quando você está enfrentando, né, algum processo de cura. Então, os gregos, eles valorizavam, né, o corpo, né, corpo saudável, tá? Então, eles valorizavam e incentivavam os esportes que todas as pessoas fizessem atividades físicas, né? Não assim igual hoje, tá? Mas valorizavam
né, um corpo sadio e a mente sadia. Uma mente sadia é uma mente que recebe informações, é uma mente que é exercitada através do pensamento, da leitura. Então, eles valorizavam esses pilares, assim, né? E tinha uma sofisticação, né? Por conta também do contato que os gregos tiveram com outros povos do Oriente, né? Com os egípcios, com os indianos, com os chineses, com os mesopotâmicos, enfim. Não, naquele momento, essa troca, essa movimentação dos seres humanos não era chamada de globalização, mas já existia. Então, os gregos, eles, nessas expedições, nessas excursões também, pelo mundo, nesse ato de conquista, de expansão territorial, eles acabavam conhecendo muitas pessoas, né, e trocando muitas informações, e aí se sofisticando cada vez mais. Gatinha, lê para mim, por favor, agora. Pode ler, por favor. Tá bom. Essas influências geraram graves consequências sobre a moral, multiplicou-se a desunião entre casais e suas famílias ricas evitaram ter muitos filhos. Tais transformações foram exploradas pelos seus grupos que lutavam pelo poder e seus fato de- desencadeou uma série de lutas políticas. A sociedade romana dividiu-se em dois partidos: o Partido Popular, formado pelos homens novos e desempregados, e o Partido Aristocrático, formado pelos grandes proprietários rurais. Essas lutas caracterizam a fase de decadência da República Romana. Ok. Então, quando eles trouxeram, né, a influência grega e helenística vai trazer novos conceitos, vai implementar filosofia aí para as famílias, etc. Então as pessoas vão começar a repensar relações, né, estruturas e vai começar a transformar o primeiro círculo social, que é o ciclo familiar. Então, como que eu posso dizer para vocês, né? Em alguns aspectos, né, existia uma tradição entre as famílias romanas, mas quando a gente fala de família, nós não estamos falando pai, mãe, avó, tio, tia, não, nós estamos falando de algo muito maior. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. A Manuela está dizendo que o áudio está bugado, então é o seu. Eu tô ouvindo muito bem. pode ser a internet dela. Manuela, deve ser o seu, gata. Isso, sai e entra novamente, tá bom? Então, pessoal, o que que acontece? Existia uma estrutura, né, que era muito arcaica, né? Porque assim, às vezes a sociedade ela progride, né? Ela tem uma expansão e quando nós caminhamos para o progresso, todas as relações vão sofrer mudanças, né? Hoje eu li uma matéria da Folha de São Paulo de um camarada que era comandante, coronel da Polícia Militar, aposentado e tal. O homem tem 52 anos e ele fez uma fala que me deixou assim meio chocada. Nós mantemos os pensamentos e a tradição de 200 anos, há 200 anos. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, 200 anos é um tempo considerável. Então quer dizer que o pensamento militar,
né? Não estou fazendo crítica, porque de repente alguém aí é militar, não é isso. Eu queria entender, porque assim, para uma instituição, seja ela familiar, seja ela escola, enfim, ela tem que mudar, ela tem que acompanhar o progresso da sociedade. Então não adianta, por exemplo, no caso da escola, hoje a escola, a partir de agora, a escola não vai ser mais como antes. Né? Existem N possibilidades agora de aprendizado, e nós vimos que dá certo, não é? E tá, pelo menos no meu caso, eu acho que está dando super certo, porque das turmas que eu trabalho online, a galera tá indo super bem. Eu sei que a presença, o nosso contato, nossa troca faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Mas para mim, pelo menos com a minha turma dos 8º anos, eles estão respondendo super bem. Né? Vocês é porque vem de outra escola, as famílias ainda não acostumaram com as pessoas, as outras escolas trabalhavam de outra forma, enfim. Mas a escola é uma instituição, ela tem que acompanhar o progresso, as inovações. E todas as eu fiquei assustada, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Uma instituição importante, né? Lógico, eu não quero colocar alfinetar nenhuma instituição, mas eu fiquei preocupada porque me chamou a atenção, né? Eu comecei a raciocinar sobre essa fala dele, né? Nós estamos no século XXI e o pensamento dos nossos militares, de acordo com a fala desse senhor, é o pensamento do século XIX. Então, né, a gente precisa pensar sobre isso, porque responde. É estranho, eu achei estranho. Eu falei, nossa, eu, eu não consigo. Né? Eu acho que às vezes os policiais são tão para frente, né? Tem alguns que são tão. Tem umas posturas tão bacanas, sempre muito disciplinados, mas são muito próximos das pessoas. Mas enfim. Porque a polícia tem que ser nosso aliado, né? Eu acho isso muito importante. Eu valorizo muito o trabalho da polícia militar. Né? Acho que às vezes as pessoas não são tão reconhecidas. Né? Quem presta serviço público, quem dedica a sua vida para o outro pelo serviço público nunca é valorizado, né? E os bombeiros também. Salva de palmas para os bombeiros, tá bom? Então, o que acontece? Conforme você vai passando, o tempo vai passando, novas informações vão chegando, novas formas de pensar vão surgindo, e isso vai interferir dentro do seio familiar. Né? Por exemplo, vocês têm uma outra concepção. Né? Com certeza, a família de vocês, quando vocês tiverem as suas famílias, vai ser diferente da família que você tem agora. Certo? Não tem como vocês no futuro vocês desejarem que a família de vocês seja como uma família do século XIX. Não tem como. Aquela história da dona de casa tradicional da década de 50, das mulheres. As mulheres sempre trabalharam, né? Sempre fizeram alguma coisa para ter o seu dinheirinho por fora. Então, não tem como a gente, para vocês entenderem, hoje nós pegarmos uma estrutura familiar do século XXI, de hoje, e empregar numa família do século XX, lá da década de 50. E também não vai ter como, quando vocês tiverem as suas famílias, ou quando seus filhos tiverem famílias, tentar colocar nos moldes. Isso vai gerar problemas. Né? Então, e tudo isso, né, às vezes por conta de uma informação, de educação, né, que as coisas vão mudando, vão se tornando, né, melhores, principalmente na questão da igualdade, igualdade de direitos e de serviço, principalmente para as mulheres, né? Que se tiver algum homem, eu não estou lutando nem querendo criar nada na cabeça de ninguém, mas eu acredito que, né, dentro da família, quando há harmonia, todo mundo se colabora, né, todo mundo aproveita o tempo junto, né? Então, se as mães têm mais tempo,
né? Se todo mundo colabora com as mães vão ter mais tempo, elas vão estar mais felizes e É, elas vão ser mais legais com todo mundo, tá bom? E tudo isso, né? Olha que interessante, a influência do pensamento de um outro povo, dos costumes de outros povos, entram nessa sociedade, mudam a questão da família, né? Aí as famílias já não querem mais ter tantos filhos, né? Eles começam a pensar em alguns aspectos que para que ter tantos filhos assim, né? Porque eu quero que vocês entendam que os filhos eram vistos como mão de obra, tá? E até um tempo atrás aí, muitas famílias tinham muitos filhos, porque esses filhos iam trabalhar na lavoura junto com os pais, porque era mão de obra. E as famílias mais ricas, por que eles iam ter tantos filhos? Se eles tinham outras pessoas para auxiliá-los. Se eles tinham empregados, se eles tinham escravos. Então não é necessário. E muitos filhos dentro de uma família rica quer dizer muitos herdeiros, né? E isso eu acho que eles não queriam, não era nada que eles desejavam naquele momento, ter é um bastante filhos. problema bem grande ter muitos herdeiros, pois iria acontecer muitas brigas familiares. Exatamente, exatamente. Então você percebe, eu acho que você está entendendo. A partir da dinâmica familiar, né, na história nós dizemos assim, pessoal, que nós temos a história privada, né, a história da vida privada, que é até tema de uma coleção de livros, e a história da vida pública. Tá? Nós somos dois sujeitos, tá? Na vida privada, nós somos, né, nós agimos de determinada maneira. E na sociedade, no público, agimos de outra. Porém, a nossa história da vida, das nossas vidas privadas, ela vai mudar na vida do coletivo. Dá para entender? Dá para entender a partir desse exemplo aí. Então, a partir de uma desconstrução de um modelo familiar que existia, então vai como o Gustavo falou, quanto mais herdeiros você tem, mais brigas entre a família vai existir, porque, né, e nessa época aqui, o conceito de amor e etc. era outro, né? Não tinha esses laços fraternos que nós temos hoje, tá certo? E a partir Antigamente, daí, os tempos eram perigosos, faziam tudo por dinheiro. Mesmo matar um familiar. amor não tá muito diferente de hoje não, né? Verdade. Tá, Felipe? É o Felipe que tá falando? Não, Felipe? Gustavo. Oi, Gustavo. É porque não apareceu aqui no seu microfone. Então, exatamente. Mas hoje em dia, eu acho que nós estamos tendo com essa questão da valorização da vida, nós estamos voltando para uma pré-história, para o lado animalesco. Quando nós assistimos os noticiários, quando abrimos as páginas da internet, o que a gente percebe? Que as pessoas elas perderam alguns valores essenciais. E elas fazem qualquer coisa por dinheiro também. Não estou dizendo que são todos, né? Digo que uma parcela da sociedade ela tá maluca, né? Aí você vê que gente mata. Esses dias eu vi uma situação assim. O camarada matou o outro por uma. Sabe assim, gente, por uma coisa tão ínfima. Às vezes o indivíduo mata o outro por causa de R$ 200, R$ 1.000, sabe? Então, é, é uma coisa que não sai, né? Acho que deve ser um pouco genético, não sei, biológico, não sei, porque vocês vão, conforme nós vamos estudando história, vocês vão percebendo que existem alguns comportamentos, até algumas intrigas, que fazem parte, tô parecendo um italiano, ó. Algumas intrigas sociais que permanecem. Esse lance do poder dos herdeiros é a mesma coisa, Gustavo. Quer ver? Por exemplo, o pai tem 5 filhos e esse pai deixou alguns patrimônios. Nossa, quando chega na hora do inventário, que é a questão de passar os bens para os outros, meu Deus do céu, aí que a gente vê, né?
Que aí os irmãos, de repente, brigam, ninguém se fala mais, e aí, né, acaba tendo vários. Até Na hora que o seu pai está vivo, você não quer cuidar dele. Mas na hora que ele morre, eu tenho que herdar porque eu ajudei mais ele. Esse papinho já tá velho. Exato, tá vendo? Você tá vendo aí desde quando é. Vocês percebam que são comportamentos que são lá do passado, né? Tem coisa que nós evoluímos, espíritos que nós evoluímos, os nossos espíritos, as nossas mentes evoluem em alguns aspectos e em outros não mesmo, né? Mas beleza. Então tudo isso vai transformar, né? Vai trazer essa transformação para dentro da família e vai trazer, né, lutas políticas. Porque quando você começa a perder a unidade, então as famílias ricas, que eram as famílias que comandavam, né, e o poder, desculpa, as famílias poderosas, se elas estão tendo problemas dentro do seio familiar, isso vai mostrar o quê? Que eles estão tendo um enfraquecimento do poder. Então, mediante a isso, o que os dentro da outra vida, né, a vida pública, isso vai mostrar que eles estão enfraquecidos e a partir desse enfraquecimento é possível para as pessoas que estão infelizes com o sistema e afins lutarem contra isso, né? É a oportunidade e os grupos vão começar a se movimentar para lutar pelo poder. Então, Roma tinha dois partidos, tá? O Partido Popular, formado por homens novos e desempregados, meu Deus do céu. E o Partido Aristocrático, formado por grandes proprietários rurais, né? Eu vou perguntar para vocês, quem vocês acham que saía com vantagem nesse processo? Qual partido? O dos homens novos, o Partido Popular ou o aristocrático? Eu acho que o aristocrático. Assim que Por se fala quê? disso. Por quê? É porque, como posso dizer, no ideal deles, o novo é perigoso e errado. Ah, E as pessoas que lutam pelo novo também estão erradas. Então, muitas pessoas vão seguir isso porque o poder é maior, a influência é maior, essas entendi. coisas. Entendi. E também tem a questão, né, gente, que o aristocrático pode comprar votos, né? E os pobres não. Verdade, isso Gente, acontece até hoje. eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó, se naquela, vamos supor, até que o povo votasse no partido nesse partido formado pelos populares e tal. Mas e se esses na hora da votação houvesse fosse fraudado os votos, a contagem de votos? Porque o voto, ele não Ia ser tenso. era secreto, não era secreto, o voto não era secreto e era escrito. Como é que, será que não dá para fraudar isso aí? Da falsificando a assinatura. Ou eu jogo o papel fora, né? Jogar o papel fora e criar um novo. Exato. Fácil. Por exemplo, se a gente faz uma votação na sala, eu pego um monte de papelzinho, falo assim, gente, cada um vota. Aí eu posso ver, vamos supor, todo mundo votou no Gustavo. E eu estou concorrendo com o Gustavo. Eu posso pegar, jogar todo fora os papéis que votaram no Gustavo e colocar vários outros papéis que falam que eu ganhei, entendeu? Ou não? Deu para entender? Deu, Sim, entendi. Né? Olha só de onde sim. vem a corrupção. Então é muito perigoso. Esse negócio de voto Até é hoje isso daí perigoso. acontece. Hoje não, no nosso país não. Eu trabalho nas eleições e não tem como. Mesmo assim, às vezes eles compram votos e essas Não, coisas. compra voto, mas vem, tipo assim, do processo, né, por exemplo, porque quando termina a votação, automaticamente a gente já sai, imprime uma lauda e
com essa lauda, por exemplo, eu sei quem votou no candidato A, no candidato B, no candidato C. Então, às vezes, o pessoal acha que o pessoal frauda. Ah, eles roubam tal, não sei o quê, porque tá no HD. Não tem como, porque fica quem trabalha na eleição, ela pode tirar essa cópia. Então, e o disquete, todo o disco rígido, tudo, ele é lacrado, não tem como. Então, antes dele ser lacrado, a gente já sabe o resultado de cada urna, entendeu? Só que aí a gente não sabe o coletivo. Então, é muito difícil, é bem difícil fraudar isso aí. Eu acho que quase impossível. Mas, né, eu acho que esse sistema que o Brasil adotou de voto da urna eletrônica, ela é, assim, o mundo todo admira, né, esse sistema porque é rápido, né, e comprovadamente seguro, né? Então, outros países, por exemplo, a Suíça, que é super, é, como que fala? Super desenvolvida e tudo, vem várias vezes, né, pessoas de outros países para aprender como é que funciona o processo da eleição do Brasil. Então, para vocês verem que a gente tem bastante coisa boa, né? E foi muito importante, porque durante toda a história das eleições do Brasil, esse lance do voto escrito, né? E não só no Brasil, né? No mundo todo, porque se é papel e se molha, e se pega fogo, né? Acidentalmente. Porque vocês sabem, né? Tudo pode acontecer no mundo da política. Então é complicado, né? Então, antigamente tinha isso, gente. O pessoal sumia com os votos. Né? Não está registrado. Se não está registrado numa máquina, o pessoal sumia. Então as urnas sumiam, porque era uma bolsa de couro, assim, e o pessoal eu não cheguei a votar nessa época, tá? Mas eu tô falando do que eu sei. Então era uma bolsa e o pessoal com buraquinho colocava lá o voto. Então, se some isso, se alguém toca fogo nisso, ou se alguém rasga, tipo, essa bolsa lá embaixo, tira uma coisa e bota outra, enfim, né? Deus salve a tecnologia e os brasileiros que são criativos e que criam coisas maravilhosas, né? O Brasil ele é tão bom em tantas coisas, né? Por exemplo, o sistema da urna eletrônica, das eleições brasileiras são admiradas no mundo todo. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde também, porque o nosso país é acho que é o único do mundo que tem saúde pública para a população, né? Graças a Deus que a gente tem o SUS, senão a gente tá ferrado. Porque países da América Latina como o Chile, vamos colocar o Chile. Gente, se você cortar o pé, você tem que pagar. Você não tem escola pública, não tem serviço público, né? Então as pessoas elas têm que pagar para poder frequentar a escola, têm que pagar para ir ao médico, né? Paga muito caro pela condução, paga muito caro pelo correio, paga muito caro por tudo, porque não existe serviço público, né? Privatizaram tudo. Então, né, quem sofre são os mais pobres quando que não tem. O Brasil ele é excelente, né, com a sua administração, enfim, né, com todos os serviços que nós podemos ter gratuitamente. Gratuitamente não, porque a gente paga impostos, tá bom? Desculpa, mas aula de história também é falar sobre o presente. A gente está falando de eleição, estamos falando de cidadania, né? Então é sempre importante que a gente coloque as coisas boas que nós temos no nosso país, né? A gente não é formado só por coisa ruim. Temos né, muitos pontos positivos, conquistas, né, importantes para nós, pessoas pobres, né, que moram fora dos grandes centros urbanos. Porque a gente, fora dos centros urbanos, não, né? Viajei. Vamos lá. Império Romano, tá? Então vocês se acostumem, porque aula de história é isso. A gente fala sobre o passado, fala sobre o presente, fala sobre o futuro, fala de tudo, porque a história é viva. Império Romano, quem vai ler para mim aí, por favor? Por favor. Tem alguém aí?
Eu leio. Por favor. Império Romano. No sistema político de império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino. Constantino nove, Nono. nono, Constantino. isso. Não, 9 não. Constantino, 11º. 11º. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O império sucedeu à política romana, República Romana, desculpa. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Foi em seu início que o império conquistou a maior parte do poder, até 117 d.C. Ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam 6 milhões de habitantes. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião sob o comando de astutos generais. Roma expandiu o poderio ao Mediterrâneo. Obrigada. É poderio, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, esse sistema político, né, é o império. Então, continua sendo uma monarquia, porém uma monarquia dirigida por um imperador, tá? Só um instantinho, por favor. A pessoa tem alergia e rinite de manhã. Quem tem rinite aí? Eu De, tenho, meu de microfone manhã tava não zerado. de manhã não funciona. É tenso. É horrível, rinite é ruim demais. Se ficar muito perto de pelo, espirra. Se ficar perto de pó, espirra. Meu Deus! Gustavo, eu sou a pessoa que eu estar viva, eu espirro. Tá tenso. Pai Hoje, amado. meu amor, tem que botar meu nome Só na meu irmão oração. tem rinite. Eu Gente, também tô Metade da minha assim, família tem rinite. gente, tem que colocar meu nome na oração, tá? Na oração, na reza, na vibração. Porque, gente do céu, né? Olha só, hoje eu tô toda inchada. Tô chateada. Meu olho tá parecendo. A mulher até falou assim: você não tá com Covid, não? Eu falei: não, pelo amor de Deus. Tipo, ai, ela falou: não, porque Normal, é o meus olhos estresse, o tempo estavam assim. mudando. Não, eu tô em crise, né? O inverno é complicado para mim. Mas, enfim, eu acho que todo mundo que tem problema respiratório sofre Ah, minha demais. mãe é assim também. Espirra a cada um segundo. Ai, gente, é tenso. E não dá para ficar É, tomando meu remédio. irmãozinho tá me espirrando demais essa semana. Tá muito seco, né? E por conta dessas queimadas que nós estamos Trocou o tendo. tempo do nada. Tava frio há uma semana atrás. Tava congelando, agora tá pelando. Não, agora tá frio de novo. Não vem não, porque não foi do nada, não. Agora tá frio de novo. Desde segunda-feira, os noticiários, as mídias estão avisando dessa mudança de tempo. Não fala que você não sabia. Mas vamos lá, vamos parar de brincadeira, que né, a gente tem só 5 minutos aí para terminar a aula. Então, um dos primeiros imperadores romanos foi o Otávio Augusto. Augusto quer dizer. Ai, vou espirrar. Augusto quer dizer assim, algo majestoso, divino, tá? Então a maioria deles vão ter esse nome de Augusto no final, tá bom? Então,
Um dos primeiros foi o Otaviano Augusto e o último foi o Constantino do Império Romano do Oriente, tá? O Império ele substituiu a República, tá? E criou um novo sistema, né? E a cidade-estado, Roma, né? E as suas colônias passaram a ser governadas pelo imperador. No início, o Império, né, conquistou sua maior parte de poder desculpa, até, ai, desculpa, pessoal. O momento de maior conquista do Império foi no início, né? A maior expansão do Império de Roma foi no início, tá? No início dessa nova governança aí. E até 1117 depois de Cristo, a extensão do Império Romano era de mais ou menos 6 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então essa era não, o Império, as terras que eram governadas pelo Imperador Romano era maior do que Roma, a cidade de Roma, né? Era muito maior que isso, tá? E lembra que eu mostrei para vocês aquele mapinha, né, mostrando a extensão? Quem não participou da aula ontem ou quem não se lembra, pode assistir a aula que daqui a pouco eu vou colocar no YouTube, tá? O exército foi fundamental para isso, né? Os legionários. Então, o Império Romano expandiu o poderio por todo o Mediterrâneo. As características do Império são: ele era essencialmente comercial, ele escravizava os povos conquistados, tá? Então, a mão de obra era predominantemente escrava. O controle das províncias era feito pelo governo central de Roma. A religião era politeísta, então eles acreditavam em vários deuses, sob influência da religião grega, né? Então os deuses vão ser muito parecidos, mas com nomes diferentes. E também um detalhe, eles não impunham a sua religião aos povos conquistados, tá? Eles respeitavam assim, não impunham alguns conceitos para os povos conquistados. Então os povos conquistados tinham a liberdade de cultuar os seus deuses e afins. Só rolou um estresse lá na história, né, com os judeus, mas não foi uma questão religiosa, tá? A questão que envolve a história do cristianismo, a passagem de Jesus Cristo, não foi uma questão religiosa, mas uma questão política, tá? Então é bem interessante que se faça uma distinção. O governante tinha o cargo vitalício. A palavra vitalício quer dizer que enquanto viver, o cargo é do imperador, tá? Então aí, já que é assim, o camarada não podia viver muito, né, Gustavo? Então a palavra vitalício é por toda a vida, tá? Você vai receber, você vai ter as benesses, vai usufruir daquela posição por toda a vida. E aí que está explicado porque existia uma alta taxa de mortandade entre os imperadores romanos, porque existiam as confabulações ali, os bastidores, a galera dava veneno para mandava matar, etc., para poder tomar o poder. E a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Gente, fantástico essa parte aí, tá? Os principais imperadores romanos, tá? Otaviano Augusto, o Cláudio, Nero, todo mundo já ouviu falar do Nero. O Otávio Augusto foi o primeiro imperador de Roma, responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Foi aquela parte que eu disse para vocês. Nesse momento inicial, que se constituía o império, e que Otaviano estava no poder, ele fez a maior expansão territorial, as maiores campanhas de conquista durante o período do seu governo. Na sequência vem Cláudio, e o principal feito do Cláudio foi conquistar a Grã-Bretanha. Depois veio o Nero, o Nero fora da casinha, né, total, foi o camarada que botou fogo em Roma. Ele era considerado excêntrico e maluco, não sei. Ele assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Então, o Nero ele é bem conhecido para quem é cristão por conta dessa perseguição, né, aos cristãos, e também
Dizem que ele botou fogo em Roma, que ele estava doidão. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Essa história do rei Salomão é complicado, né? Do templo do rei Salomão. Deus do céu, que templo difícil de ficar de pé, né? Porque ele foi destruído, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Complicado, coitado desse templo. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. Adriano ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros. Será? Diocleciano dividiu o império em 2 partes. Diocleciano, aí que o Diocleciano foi o cara que começou. Tá, daqui a pouco eu conto para vocês o que aconteceu com Diocleciano. Ele dividiu o império em 2 partes, oriental e ocidental. Sequência de pai. Pai que tem 2 filhos que não se dão bem, pensou: se eu deixar para um, o outro vai ficar mal e vai acabar matando o outro. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir o império em 2. Um fica, como meus filhos não se dão bem, um vai ficar aqui em Roma e o outro vai lá para Constantinopla, para Bizâncio, desculpa. Tá? Constantino foi o que proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como a capital. Rebatizou a capital, que era Bizâncio, e passou a ser Constantinopla. Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma, e Constantino XI foi o último imperador do Império Romano Oriental. Morreu defendendo a cidade contra os ataques turcos. Tá? Vou terminar, gente. Tá bom? Então é isso. E essa parte fica para a próxima aula. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Então, vocês conheceram um pouquinho sobre a história do Império. Nós temos aí das dinastias, nós temos os triunviratos, temos a divisão do Império Romano, né? O Império Romano do Oriente, que é fantástico, Bizâncio, o Império Bizantino, tá bom? E aí nós voltamos posteriormente, tá bom? Muito obrigado. É um assunto muito interessante, muito extenso, muito complexo, e eu não posso resumir isso, né, em 20 minutos. Então, nós vamos dando continuidade conforme as aulas vão transcorrendo, tá bom, meus amores? Um grande beijo, muito obrigada, né? E eu espero que vocês. Até segunda? Como assim? Até segunda-feira? Não sei. É da quinta. A gente vai se falando todos os dias aí, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, tudo de maravilhoso, né? E me lembrem de colocar a rifa, né? Pra gente fechar essa rifa aí, que eu tô doida pra abrir Pode a rifa. deixar. Pra abrir a rifa. Quem ainda não está no canal, quem ainda não está inscrito no canal, eu vou passar o endereço, vou passar o link do vídeo e não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. E deixar o comentário aberto para que eu possa ver o seu comentário, ok? Tá bom. Pode deixar, prof. Eu fico aguardando vocês lá nas minhas